Pai do Senhor, irmãos, lá em Isaías 38, fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então eu queria ler essa passagem aqui para a gente meditar um pouco, né, sobre cura, sobre oração e libertação. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Vou acertar isso aqui. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, porque ele estava em guerra e ele estava perdendo a guerra, né? Além de ele estar à beira da morte, ia perder a guerra, ia perder o país, ia perder a sua vida. Então Deus fala para ele: livrar-te-ei do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? E lá no 18, 19, a estratégia de Ezequias, é um pouco disso que eu queria trazer para nós. Só um minuto aqui. Lá no 18, Ezequias diz: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, e nem esperam a tua fidelidade ou a tua verdade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como eu hoje faço. Então, amém, por essa palavra, Deus nos dê sabedoria e discernimento, né, a respeito desta palavra. Ezequias, na verdade, ele era um rei, né, e ele estava morrendo. Então, ele apelou, né? Ele orou a Deus e chorou muitíssimo, mas ele teve a sabedoria, ele teve a estratégia de dizer: Senhor, se eu morrer, quem irá te louvar? Pode alguém na sepultura te louvar? Né? Pode alguém na sepultura esperar a tua fidelidade ou esperar a tua palavra? Então ele se humilhou diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele teve a estratégia de dizer, né? Como eu poderei louvá-lo se eu estiver na cova? Como eu poderei esperar a tua palavra, a tua verdade, se eu estiver morto na cova? Né? E ele foi sincero de coração e confessou a Deus teus pecados. E a palavra diz que Deus jogou os teus pecados no mar do esquecimento, né? Jogou para trás os teus pecados, e Deus então o salvou e deu mais 15 anos de vida e deu a vitória na sua nação. Então, exatamente sobre isso que eu queria dizer para mim, né? Para mim, para você. Quando nós recebemos uma notícia de doença, uma notícia de enfermidade, uma notícia de desespero, normalmente nós falamos: mas eu não mereço, mas não sei o que, por que isso comigo, por que isso, por que aquilo? Então nós nunca devemos dizer por quê, mas para quê, Senhor? Porque tudo na vida há um propósito.
Então nós temos que nos humilharmos diante de Deus e usar a estratégia que Ezequias usou. Falou: Senhor, se eu morrer, Senhor, quem irá te glorificar? Quem irá exaltar o teu santo nome? Quem irá esperar na tua verdade? Quem irá levar o teu evangelho a muitos? Então, eu tenho pessoas da família doente, então que essa palavra também possa chegar no seu coração, possa chegar até ela, né? Que ela possa se render a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E se você que está ouvindo também, você tiver alguma doença, alguém da sua família tiver alguma enfermidade, que você possa orar nesse sentido, apelar para o coração de Deus, porque Deus não resiste uma oração, né? Deus, ele não resiste a estratégia para mover o coração de Deus. É um coração sincero e um coração quebrantado. Então, se você puder, tiver alguém assim, ou você estiver, ore nesse sentido, se humilhe diante de Deus, entrega tudo nas mãos dele e tudo ele fará. Mas ainda que venha a morte, né? Ainda que venha a morte, porque todos nós vamos morrer um dia, mas seremos salvos, né? Seremos salvos. Então eu queria deixar essa palavra, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e no meu também, para que possamos meditar nesta palavra, que possamos nos humilharmos diante de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados, e que Deus possa nos salvar e nos abençoar. Amém? Então fica com essa palavra aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus nos abençoe.